Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar para vocês sobre a composição química dos seres vivos. Então o ser vivo é formado por dois tipos de compostos, são os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos, tá? Os compostos inorgânicos que formam o ser vivo são representados pela água e pelos sais minerais. Os compostos orgânicos que formam o ser vivo são carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas e os ácidos nucleicos. O tema da aula de hoje é água, então vai ser apresentado água a seguir para vocês. Eu espero que vocês gostem, um abraço para vocês e vamos começar nossa aula, galera! E aí, galera, hoje nós vamos falar para vocês sobre água, tá certo? Então aquela moléculazinha que nós temos inicialmente formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Bestinha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma analisada na estrutura dessa molécula. Vamos ver um pouquinho como é que ela funciona, tá? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que quando eu faço a fórmula estrutural dessa molécula, eu consigo ver um oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. A gente está lembrando disso? Vamos lembrar um pouquinho, bora. O hidrogênio tem um elétron na última camada, o oxigênio tem 6, vamos fazer o desenho desses 6 elétrons aqui para o nosso oxigênio, mais um aqui do hidrogênio. Vamos representar a ligação entre eles, tá certo? Então, olha o que é que nós vamos ter. O hidrogênio compartilha esse elétron com o oxigênio, formando uma ligação covalente. Esse oxigênio também compartilha esse elétron com esse hidrogênio, formando uma ligação covalente. Mas tem um negócio interessante aqui. Existe uma diferença na atração de elétrons. O oxigênio ele é um átomo mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso faz com que quando a gente represente a molécula de água, a gente consiga perceber o seguinte, tá? Primeira característica, os hidrogênios eles acabam sendo empurrados para baixo, tá? A ligação entre oxigênio e hidrogênio é empurrado para baixo devido a esses elétrons não ligantes, então eu empurro para baixo. O oxigênio, como é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele acaba criando o que a gente chama de momento dipolar negativo, então ele fica ligeiramente negativo. O hidrogênio, como ele é menos eletronegativo, ele acaba ficando ligeiramente positivo. Isso vai ser importantíssimo, porque isso torna a água uma molécula polar. Beleza? Mas aí, quando eu analiso só uma molécula de água, tá? Eu consigo ver essa estrutura desse jeito. Mas agora imagina a gente trabalhando com várias moléculas de água. Vamos fazer um esqueminha aqui para mostrar para você, tá? Tá aqui, ó. Minha molécula de água aqui. Aqui, pessoal, vou mostrar para você outra molécula de água aqui. Vou mostrar para ti outra molécula de água aqui. Vou mostrar para você outra molécula de água aqui. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Esse hidrogênio aqui ficou feio, mas tem nada não. Vamos lembrar um pouquinho, tá? O que vai acontecer? O meu oxigênio tem aquele momento dipolar negativo. Todos tem esse momento dipolar negativo. O meu hidrogênio tem aquele momento dipolar positivo. Rapaz, olha que interessante, ó. O meu hidrogênio com aquele momento dipolar positivo vai fazer uma coisa bem interessante com o oxigênio. Olha o que eu tenho, ó. Um hidrogênio com momento dipolar positivo e um oxigênio com momento dipolar negativo. Isso cria uma atração, tá aqui, ó. Uma atração entre as moléculas. É uma força intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. Então, olha o que acontece aqui com essa molécula de água. Ela acaba se amarrando nessa outra aqui. Olha aqui, ó. Esse momento dipolar do hidrogênio com esse do oxigênio vai criar aqui, ó, outra interação entre as moléculas. Olha aqui, ó. Olha aqui, esse hidrogênio com esse oxigênio, outro momento dipolar, aqui outro momento dipolar, e acaba acontecendo uma ligação intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. Show de bola, galera! Essa ligação de hidrogênio, antigamente chamada de ponte de hidrogênio, ela vai dar para a água algumas características que vão ser fundamentais no desenvolvimento de suas propriedades, tá? Daqui a pouco a gente continua.
Então, galera, já que deu tempo a gente ir para os comerciais, vamos voltar aqui para a nossa ligação de hidrogênio, tá certo? Vou marcar aqui bem bonitinho para a gente separar, para falar um pouco dessas propriedades da água. Olha o que vai ser interessante, tá? Essa ligação de hidrogênio, como eu disse para você, ela vai ser importante porque ela vai determinar algumas características da molécula de água. Olha o que é massa. Quando eu aqueço a água, tá? Que eu coloco lá no fogão, o que acontece? Essa água ela tem que atingir uma determinada temperatura para que ela comece a evaporar. O que evapora? É cada molécula dessa. Mas olha o que é mais interessante. Para eu poder soltar uma molécula da outra, eu preciso desfazer essas ligações de hidrogênio. Então, professor, é como se eu evaporasse uma por vez? Sim. Mas para eu poder fazer isso, eu tenho que fornecer energia suficiente para quebrar essa ligação de hidrogênio e permitir que essa molécula aqui, por exemplo, ela evapore. Isso acaba sendo importantíssimo, porque isso acaba possibilitando, permitindo que para que a água consiga evaporar, eu atinja uma temperatura de 100 graus Celsius. E aí, professor, essa temperatura é importante? Lógico, pessoal, olha, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Se eu não tivesse a ponte de hidrogênio, a água não evaporaria a 100 graus Celsius, ela evaporaria numa temperatura muito menor. E o que aconteceria? Boa parte da temperatura existente no planeta, ela poderia estar no estado gasoso. Sem água no estado líquido, eu não teria vida. Tá certo? Então vamos lá. A ponte de hidrogênio ela acaba sendo importante porque ela acaba interferindo na temperatura de ebulição da molécula de água. Outra característica interessante, tá? Vamos imaginar que a gente está caminhando sobre um rio. À medida que a gente caminha sobre um rio, na verdade é impossível, né, a gente caminhar sobre um rio. Mas por que é impossível caminhar sobre um rio? Porque na hora que eu faço força, eu fico em cima da água, da lâmina da água, tá? No rio, eu faço com que a molécula que está ali, ela seja empurrada para baixo e eu quebre essas pontes de hidrogênio. E isso faz com que eu afunde e não consiga caminhar sobre o rio, sobre a água. Mas isso pode ser driblado por alguns animais. Já ouviram falar num lagarto chamado de lagarto Jesus? O lagarto Jesus, ele caminha sobre a água. Como é que é possível ele caminhar sobre a água? Simples. Ele pousa sobre a água que está lá, tá? Na lâmina da água do rio, e ele não desfaz essas pontes de hidrogênio. Então essa ponte de hidrogênio funciona como se fosse para ele um solo, tá? Professor, insetos também? Sim, insetos também conseguem pousar sobre essa lâmina de água. Olha o que acontece. Isso, a capacidade que a água tem de formar essa lâmina, essa película, é o que a gente chama de tensão superficial. Olha, esse ponto de ebulição em torno de 100 graus Celsius e essa tensão superficial que a água tem, depende dessa ponte de hidrogênio. Olha uma outra característica interessante. Eu te desafio a fazer o seguinte agora, tá? Você vai aí na sua casa, você vai pegar um copo, tá certo? E você vai encher ele com água. Oh, show de bola! Na hora que você colocar ele com água, vou colocar a água bem aqui, tá? Você vai fazer o seguinte, você coloca um canudinho dentro dele, tá certo? Olha esse canudinho entrando aqui dentro da molécula de água. Olha o que vai acontecer, tá? A gente tem a falsa impressão, tá? De que o nível da água no copo era para ficar igual ao nível do canudinho, mas isso não acontece. Já pararam para pensar o porquê? Às vezes o nível fica bem por aqui, ó, um pouco acima de onde está o nível da água no copo. A pergunta é por quê? Como é que é possível? Vamos dar uma olhada, bora? Vamos dar uma olhada. Pessoal, olha, é o seguinte, ó, esse canudinho colocado no copo d'água, ele vai permitir que alguma molécula de água entre aqui. Aí o que acontece? Uma água ela entra, e aí o que vai acontecer? À medida que ela vai entrando, ela vai puxando as outras moléculas e vai sendo empurrado para cima. O negócio é tão interessante que essa coluna de água ela vai subindo aqui dentro. Professor, e o que faz ela parar de subir e não transbordar e vir subindo até em cima? Pessoal, o que faz ela fazer isso é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica acaba empurrando a coluna de água que está subindo para baixo.
Mas olha que interessante, tá? Se o canudo for um pouco mais de calibre maior, calibre mais grosso, o que vai acontecer? A quantidade de ar que entra ela é maior, e o que ela vai fazer? Ela empurra a coluna d'água e eu entro no ponto de equilíbrio por aqui. Mas se o tubo, o calibre do tubo for mais fino, o que é possível acontecer? Ó? Se o calibre do tubo for mais fino, você há de convir comigo que a molécula de água, tá? A água sobe e ela vai sendo empurrada para cima. E aí o que acontece? A coluna de ar que empurra, ela é cada vez menor. Professor, e se for mais fininho ainda? Rapaz, se for mais fininho ainda, sabe o que acontece? A pressão atmosférica que empurra essa coluna de água para baixo, ela vai ser tão pequena, que a água é capaz de subir e ela transborda. Essa capacidade que a água tem de subir através de um tubo bastante fino é chamado de capilaridade. Essa é outra propriedade da minha molécula de água. Característica ocasionada devido à presença dessas ligações de hidrogênio. Tá ok? Oi galera, então a gente vai ter que dar uma parada aqui nessa aula sobre água, porque eu tive que dividir ela em duas partes, para que o YouTube aceite, tá? Então, até daqui a pouco com a parte 2. Tchau, tchau!